Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Abram suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Versículos 37 a seguir, e depois o 11, o primeiro versículo. Amém? Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Glória a Deus, por essa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos nesta noite, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor meu Pai, sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus, sobre cada uma família aqui representada, Senhor meu Pai, sobre as pessoas que estão em suas casas, que estão vindo para este lugar, aquelas que estão, Senhor meu Deus, em um leito de hospital, aquelas que estão aguardando, Senhor meu Deus, por uma resposta, as que estão aguardando, Senhor meu Deus, por aquilo que o Senhor há de fazer sobre a vida delas, Pai. No nome santo de Jesus nós cremos, Senhor meu Deus, porque nos foi dada a fé, Pai querido, e nós temos fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, Senhor meu Deus, o Deus do impossível, Pai. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, daqueles que creem, Senhor meu Deus, na salvação, creem no poder do Senhor, creem no sacrifício de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, e oferecemos a Ti o nosso culto racional nessa noite, para a glória do Teu santo, bendito e glorioso nome. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor com algumas canções aqui. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo eu encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há um lugar que a sua graça não possa me achar. Não, não há nada, nada melhor,
torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Somente o Senhor pode trazer vida aos sepulcros, né? Faz de ossos soldados, somente Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu está. O quê? Cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer
em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, glória a Deus. Te adorar é o que sustenta. Não vou te louvar em meio às tentações. É mais. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia, uma salva de palmas, né? Porque realmente o Senhor, Ele está cuidando de nós. Meus irmãos, antes de nós recolhermos as ofertas, eu gostaria de fazer aqui, né, um momento onde nós estaremos aqui orando, intercedendo pelas necessidades, né? Se você tem uma necessidade em especial e quiser vir até aqui à frente, nós estaremos orando por você, pela sua vida, ungindo a você, né? E se tem alguma necessidade aí também, apresente agora. E eu quero desde já apresentar a vida da Rayane, né? Eu deixei ela ali no hospital agora, que ela já vem tossindo bastante, né? Garganta ruim. E agora piorou, né? Tá ficando ali sem voz. Então, ela está ali no hospital para fazer uma consulta e nós estaremos também intercedendo pela vida dela. Aleluia. Glória a Deus, né? Vamos orar, interceder por cada vida aqui nessa noite. Convido aqui a irmã Adriana para fazer essa oração, clamar a Deus. Aleluias. Amém. E eu quero convidar aqui o pastor Carlinhos, né, o presbítero André, o evangelista João Nazaré e nós estaremos aqui impondo as mãos, né, sobre essas vidas aqui. Amém? Glória a Deus. Creia que o Senhor está presente neste lugar. E que Jesus é o médico dos médicos. E Ele vai te tocar nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor.
Estamos aqui, Senhor, em Tua presença nesse momento. Coloco diante do Senhor essas vidas que vieram aqui na frente. E em nome de Jesus, eu repreendo toda obra de Satanás, toda obra de enfermidade. Em nome de Jesus, ó Pai, vem com Teu poder, com Teu fogo, com Teu Espírito Santo agora. Esteja tocando do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés. E seja repreendida agora toda dor de cabeça, toda dor nos ossos, toda dor nos nervos, toda dor nos ossos, no joelho, no estômago, no fígado. Em nome de Jesus, todo problema de gastrite, todo problema agora, em nome de Jesus, espírito maligno, você que tem causado problema na mente, causando a depressão, causando a ansiedade, causando a dor, em nome de Jesus, o passado, o Senhor Jesus já libertou essas vidas, já foi ficado no esquecimento, e agora ele era uma nova vida. Espírito maligno que vem colocando nessa pessoa a enfermidade da alma, seja repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do fígado, sai dos rins, sai da bexiga, dos pulmões, da garganta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é uma ordem dada pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor, toda obra do mal já está por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, irmãos. Meus irmãos, amém? Glória a Deus. Nós estaremos agora recolhendo aqui os dízimos e ofertas, né? Se você trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, né? Como sinal de gratidão, né? Para a obra do Senhor, entregue-a agora em nome de Jesus, amém? Lembranças de um passado condenado, de angústia e muita dor. O tempo deu um jeito nas feridas, mas as cicatrizes te fazem lembrar o quanto você chorou. Cicatrizes, até hoje sentes a dor das pedradas, das calúnias e humilhações passadas, que fizeram sua fé aos poucos se acabar. Mas Jesus pode mudar hoje o quadro, apagar lembranças do teu passado. Deixa Ele transformar seu coração, deixa Deus te usar. Só Deus pode mudar, irmão, a tua vida, apagar do peito as marcas já sofridas. Ele abre porta onde não há porta, Ele sabe como agir. O que já passou serviu de experiência. Agora, irmão, já não importa mais.
Não olhe para trás, prossiga em frente, olhe só para Jesus. Cicatrizes, até hoje sentes a dor das pedradas, das calúnias e humilhações passadas, que fizeram sua fé aos poucos se acabar. Mas Jesus pode mudar hoje o quadro, apagar lembranças do teu passado. Deixa Ele transformar seu coração. Ei, deixa Deus te usar. Só Deus pode mudar, irmão, a sua vida. Apagar do peito as marcas já sofridas. Ele abre porta onde não há porta. Ele sabe como agir. O que já passou serviu de experiência. Agora, irmão, já não importa mais. Não olhe para trás, prossiga em frente, olhe só para Jesus. Não olhe para trás, prossiga em frente, olhe só para Jesus. Jesus. Aleluia, uma salva de palmas, amém? Glória a Deus. Vamos olhar para Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé, amém? Glória a Deus, né? Nós já estaremos ouvindo aqui a palavra do Senhor, né? A realidade do pecado e a esperança da redenção. Então que nós possamos aqui, nessa noite, aprender mais da palavra, sairmos daqui edificados pela palavra de Deus, amém? Pastor Carlinhos, convido aqui o nosso irmão Ronaldo, vem cá fazer essa oração, irmão Ronaldo, e logo após, nosso pastor, né, tem a liberdade de nos trazer a santa palavra de Deus, amém? Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e pedir que Ele interceda nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, apresentamos, meu Pai, Teu Filho nesta noite, Pai. Usa-o conforme a Tua vontade, Pai. O Espírito Santo venha trabalhar nessa noite como já tem trabalhado. Já entoamos hino a Teu louvor, a Teu santo nome, e creio que Tu vai continuar falando com nós nessa noite, Pai. É que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus poderoso, glorioso, né, irmãos? O nosso Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Hoje nos aprouve, né, o Senhor, que nós tivéssemos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Posso dizer para os irmãos que tamanha é a responsabilidade em fazer isso, né? Somente o nosso Deus, Ele pode ter misericórdia de nós. Quando nós, irmãos, paramos, né, para meditar na palavra do Senhor, nós vamos vendo que o Senhor, Ele vai tocando e Ele vai falando em nossos corações, em várias partes da palavra do Senhor. E quando nós, né, olhamos aqui para a palavra e vemos a palavra do Senhor, ela vai falando conosco referente a alguns assuntos e nós vamos ali
buscando, né? Para que nós possamos trazer para a igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor, primeiramente, em João, capítulo de número 3, o versículo de número 16. É uma palavra muito conhecida de todos, onde a palavra do Senhor ela nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Mediante a esse versículo, né, e a esse tema, a realidade do pecado e a esperança da redenção, eu quero falar com os irmãos nesta noite. Esta palavra, irmãos, ela tocou muito forte, né, no meu coração, quando eu comecei ali a montar esse estudo. E esse tema, ele mexe conosco, porque fala sobre a questão do pecado. E o pecado, ele é uma realidade em nosso meio e na nossa sociedade. Ah, mas em nosso meio? Sim. Sim. E nós, irmãos, precisamos nos atentar na palavra do Senhor para entendermos, né, aquilo que realmente nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos agindo, como, né, nós podemos entender referente à questão do pecado, como tudo iniciou, como tudo começou. E eu quero comentar com os irmãos aqui em breve palavra. Amém. Deus abençoe o irmão Guimar. Eu quero falar aqui, o primeiro ponto é justamente sobre isso, né? Sobre a questão da origem, né? Onde se originou o pecado? O pecado, ele entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo de número 6 ali, nós vemos que a mulher ao qual o Senhor deu a Adão, né, ela foi seduzida, né, e ali ela acabou caindo em pecado. Onde a palavra do Senhor ela diz assim, Gênesis 3:6: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto e veio e deu também a seu marido, e ele veio com ela. Então os dois aqui caíram no pecado. Então a origem do pecado é desde lá do jardim. O segundo ponto aqui, referente à questão da origem do pecado, fala sobre, ou nós podemos entender sobre a alienação que esse pecado trouxe para com aquelas pessoas. Porque o pecado, ele causa a separação do homem para com Deus. Então foi isso que aconteceu. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, o versículo de número 8, eu gostaria que você fosse folheando a sua Bíblia aí, irmãos, para que você vá aprendendo ainda mais, né, a meditação da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, o versículo 8, a palavra diz: e ouviram a voz do Senhor, que passava no jardim pela virada do dia. E o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o pecado faz com que o homem ele se separe do Criador. Foi assim lá na origem do pecado. Será que há alguma diferença nos dias de hoje? Não. O pecado continua fazendo com que o homem ele se distancie da presença do nosso Criador. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais longe nós ficamos do pecado e da oportunidade. Grave aí esta palavra: oportunidade do pecado. Porque o pecado ele surge na nossa vida por causa das oportunidades. As oportunidades surgem, mas se nós estivermos perto de Deus, elas vão ficar bem longe de nós. Por isso, irmãos, que nós precisamos verificar a palavra,
meditar na palavra, sabermos que tudo teve uma origem, e assim como a origem, nós corremos um sério risco nos dias de hoje em cair no pecado da mesma forma. Sim ou não? Sim. E quando nós olhamos na palavra do Senhor, Paulo ele vai trazer aos romanos justamente uma pregação ou uma palavra falando justamente sobre a propagação do pecado. Porque a propagação do pecado, ela veio ao mundo através de um homem. A palavra do Senhor, ela mostra claramente isso para nós. O pecado, ele se alastrou por toda a humanidade, desde a criação. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 12, ela é muito clara para nós, onde ela diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, por isso, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando os irmãos pregam a palavra de Deus, e deixa muito claro a necessidade de se aceitar a Jesus, é justamente por isso, porque nós viemos de um pecado original. A palavra do Senhor, ela nos mostra que nós nascemos em pecado. Porém, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tudo isso cai por terra. E nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando entra o pecado, irmãos, muitas vezes, há-se uma justificativa. Quando nós olhamos lá para o pecado original, vem uma frase ali que eu coloquei aqui, a frase do pecado, que é o pecador, ele sempre vai responder apontando um culpado, e não ele, mas sempre aponta algo, uma situação, um problema que ele está passando, uma dificuldade que está sendo passado dentro do lar. Aí se levanta a justificativa: porque a minha esposa não dava bola para mim, porque o meu esposo já não olhava mais para mim. Aí começa, olha só, Gênesis 3:12, qual foi a resposta de Adão? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Irmãos, nós precisamos ser homens o suficiente. Quando eu estou falando homens, eu estou falando tanto para homem, sexo masculino quanto feminino. Nós precisamos ser homens o suficiente para podermos o quê? Assumir os nossos erros. Deixar de colocar justificativa em tudo, principalmente no pecado. Mas olha, eu estou pecando porque eu creio que lá na igreja onde eu sirvo não estão pregando como eu deveria receber a palavra. Meu irmão, o problema não é da igreja, o problema é seu. O problema não está na igreja ou em quem prega a palavra, o problema está em você. Porque as pessoas que pregam a palavra, as pessoas que ensinam a palavra do Senhor, são apenas homens e instrumentos do Senhor, usados para poder trazer uma palavra. Agora, como está o seu coração? Como está a nossa vida diante de Deus? Nós vamos continuar vivendo com justificativas? Nós vamos continuar pecando e colocando culpas em alguém ou em algo? Ou nós vamos ser o suficientemente bastante homens, para dizer: não, eu errei, eu pequei, e eu preciso fazer como Davi fez no Salmos 51, abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus, e falar para o Senhor: Senhor, eu pequei contra o meu irmão,
eu pequei contra a minha esposa, eu pequei contra o meu esposo, eu pequei contra o céu e a terra, me perdoa. Nós precisamos, irmãos, entender isso. A esperança, nós encontramos esperança. A esperança de um dia receber a redenção, porque pecamos, pelos nossos pecados. Essa redenção, ela já veio através de Jesus. Porém, quando nós pecamos, todas as vezes que pecamos, nós precisamos nos redimir. Sim ou não? Ou uma vez salvo, salvo para a vida toda? Não. Não, nós precisamos nos redimir dos nossos erros. Precisamos nos redimir dos nossos pecados. Senão fica muito fácil, irmãos. Senão fica muito fácil. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 12 anos de idade, me batizei e glória a Deus por isso. E vida que segue e ó para a palavra. Não. A palavra de Deus é que nos muda e nos molda. A palavra de Deus é que nos mostra e direciona o caminho. A redenção virá, irmãos, quando houver o quê? O arrependimento. Porque Deus, Ele prometeu o Redentor desde o início da criação. E o Redentor veio. Jesus veio, irmãos, para nos redimir dos nossos erros, dos nossos pecados. O que nós não podemos, irmãos, é nos acomodar e achar que está tudo bem quando nós pecamos. Não. Nós precisamos pedir perdão, porque há um Redentor, há uma redenção, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, para a glória de Deus. Se você quiser anotar aí, Gênesis 3:15, porque ali o Senhor Jesus, Ele fala sobre colocar a inimizade entre ti e a mulher, que era a serpente e a mulher, e fala sobre a descendência de um e outro. Então aqui o Senhor, Ele está apontando para Jesus Cristo. Amém, irmãos? O segundo ponto que eu anotei aqui, referente à questão do amor de Deus, e que nós, quando pecamos, o Senhor é aquele que nos amou, que nos redime dos nossos pecados. Eu coloquei aqui sobre a natureza do pecado nos dias atuais, sobre os momentos que nós estamos vivendo. Meu irmão, nós passamos, dias difíceis em todas as situações de nossa vida, em todas as situações da nossa vida. Mas por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós falhamos, irmãos, em viver de acordo com o padrão determinado por Deus. Não é o padrão que o pastor vem aqui e passa para os irmãos, mas é o padrão da palavra de Deus, é o padrão da Bíblia Sagrada. Porque ninguém aqui vai pegar cabresto e colocar nos irmãos e falar, tem que ir para a direita ou para a esquerda. Mas a Bíblia Sagrada que nos ensina, ela é a bússola que nos diz, vai para a direita, vai para a esquerda, permanece no foco. É a palavra. A palavra do Senhor é que coloca isso em nós e que nos mostra que nós precisamos continuar seguindo para o alvo. Por quê? Os irmãos bem sabem. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, irmãos, nós saímos do alvo. Nós saímos do alvo, que é Jesus. Então, por isso que nós precisamos estar sempre nos alertando quanto a isso. Rebelião contra Deus. O pecado, irmãos, ele é uma rebelião consciente contra a vontade de Deus. Ou não? É. Muitas vezes nós pecamos, cometemos algum erro, irmãos, conscientes do erro.
E sabe por que nós temos consciência? Porque alguém chamado Espírito Santo e habita em você, ele te comunica: não faças tal. O Espírito Santo de Deus, ele nos alerta, ele nos mostra, irmãos, quando nós estamos no erro, quando nós estamos partindo para o erro. E muitas vezes, mesmo o Espírito Santo nos avisando, nós pisamos em linha errada. Por isso que nós precisamos sempre voltarmos à palavra do Senhor, voltarmos à palavra de Deus. Aleluia. Então, 1 João 3:4 diz: qualquer que cometa pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então nós precisamos sempre nos atentar quanto a isso. É 1 João, capítulo de número 3, o versículo 4. Amém? O terceiro ponto aí do segundo tópico que eu coloquei, fala sobre a corrupção moral. As obras da carne, elas são evidências, irmãos, da depravação causada pelo pecado. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, alertando aos Gálatas, ele traz uma lista desses pecados e dessa corrupção moral. Se você ver lá em Gálatas 5:19 ao 21, você vai ver ali uma lista desses pecados: adultério, ao qual eu já falei, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então nós precisamos olhar para a palavra e ver como está a nossa vida. Será que algum desses pontos ou dessas palavras ou desses pecados citados está nos cercando? Será que eu preciso dobrar os meus joelhos diante de Deus e pedir perdão porque algo disso está me afetando ou está me atacando? Irmãos, é muito sério. A palavra de Deus, ela é claríssima para nós. Nós só erramos se nós quisermos. Nós só pecamos se nós quisermos. A palavra, se você meditar na palavra todos os dias, você vai sempre encontrar algo que vai de encontro a você. E eu digo mais, ela vai confrontar você. E ela precisa nos confrontar, irmãos. Porque nós não podemos viver um cristianismo acomodado, que tudo está bem, tudo é oba-oba, tudo é festinha, tudo é confraternização. Glória a Deus que nós temos isso, confraternizações, nós nos unimos, glória a Deus por isso. Mas não é só isso, meus irmãos. O pecado não pode ficar no meio da congregação. O pecado não pode ficar dentro das nossas vidas, no meio do nosso lar. Eles precisam cair por terra, como foi orado aqui. Se há alguma coisa que o inimigo tem tentado contra nós, que caia por terra agora, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Por quê? Sabe quem vai morar no céu? Quem está seguindo o caminho do Senhor de maneira correta, meus irmãos. Quem dos adolescentes estava na aula de domingo? Eu peguei mansinho com vocês? Não, irmãos. Eles precisam aprender também sobre o pecado. Eles precisam aprender também sobre o céu e o inferno, irmãos.
E para onde eles querem ir? Para onde nós queremos ir? Mudo aqui a pergunta. Nós precisamos estar sempre nos caminhos que o Senhor mostra para nós, assim como foi pregado recentemente aqui nesse púlpito, referente aos caminhos. O pastor Marco Antônio pregou sobre isso. Nós vivemos sobre a influência do mundo. Opa! Mas não deveria ser ao contrário? Nós não fomos levantados, nós não fomos tirados do meio para influenciarmos o mundo? Nós não fomos tirados lá de fora para sermos diferentes, irmãos, e não igual ao mundo? Nós somos tirados de lá para sermos diferentes, irmãos, porque nós precisamos influenciar e não deixar o mundo influenciar a cada um de nós. Eu me coloco, irmãos, nesse bojo. Você pode ver que quando eu tenho as minhas pregações aqui, eu nunca me tiro do meio, porque eu sou homem e eu preciso da graça e misericórdia de Deus todos os dias sobre a minha vida, irmãos, para eu não errar, para eu não pecar, para que a minha fala, irmãos, não machuque alguém. E quando machucar, eu ter a consciência que eu preciso pedir perdão. O cuidado que eu tenho que ter como servo de Deus, irmãos, obreiro na casa do Senhor, nos meus atos. Nós precisamos influenciar o mundo. O mundo atual, ele faz o quê? Ele incentiva a hábitos pecaminosos. Ele incentiva isso, irmãos. Se você pega um jornal para ler, você vai ver ali que você tem várias coisas ali que pode te levar para o pecado. Se você abre a internet em algum site, você vai ver que ali há algo que pode te levar, te induzir para o pecado. E assim vai, irmãos. Músicas. Quantas músicas mundanas, irmãos, dentro da casa de cristãos. Os vizinhos até assustam, mas não é crente. Cadê a influência que nós estamos levando para o mundo, irmãos? Cadê? Muitas pessoas, irmãos, infelizmente, estão recebendo a influência do mundo e não estão influenciando o mundo. Aí nós falamos, eu queria que o meu amigo fosse crente, eu queria que aquele que trabalha comigo fosse crente, mas qual é o nosso testemunho, meu irmão? Qual é o nosso testemunho? Eu queria que a minha família toda viesse para Jesus. Qual é o meu testemunho em meio à minha família? Quando nós reunimos, eu não combino com o meu irmão, eu não combino com a minha irmã de sangue. Há dissensões. Meu irmão, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos, irmãos, voltar à palavra de Deus. A realidade do pecado, ela é clara, ela é nua e crua aos nossos olhos. Então nós precisamos influenciar ao mundo. 1 João 2, 15 ao 17, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para
para sempre. Então a esperança, a redenção para nós, é só nós nos arrependermos, irmãos. Mas pastor, você está falando com tanta clareza sobre nós nos arrependermos. Deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. É que eu disse, nós somos apenas instrumentos para falar com você. Amém? Quinto, do segundo tópico diz, aprisionamento espiritual. O pecado, irmãos, ele escraviza, ele domina a vida da pessoa. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nos livrar daquilo que tenta nos levar cada vez mais para o fundo. Que eu e você, irmãos, nós possamos estender as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, me tira da onde eu estou. Porque o pecado, irmãos, ele quer nos escravizar. Ele quer, irmãos, entrar na nossa mente e nos fazer errar cada vez mais, meu irmão. Porque assim, não, isso não é pecado. Ah, isso era pecado antigamente. Aí a palavra fala, a mesma coisa, adultério é pecado, fornicação é pecado, impureza é pecado, lascívia é pecado, idolatria é pecado, feitiçaria é pecado. Então tudo ainda é pecado, meu irmão. Não mudou nada. E o inimigo, ele tenta vir com conversinhas. O mundo tenta vir com conversinhas sobre nós e falar que não, que as coisas mudaram. Pecado, sempre pecado. E é o pecado que leva o homem para o inferno e o aprisiona, irmãos, e não o deixa ver o que realmente ele precisa ver. João capítulo 8, verso 34 diz: respondendo-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então nós precisamos nos voltar cada dia mais para a palavra de Deus. Terceiro, o impacto do pecado na sociedade. Violência, injustiça. Nós vemos aí um aumento da violência, nós vemos um aumento da injustiça, e isso tudo é fruto do pecado. Ou será que a violência lá fora acontece por nada? É por causa do pecado, meu irmão. É por causa do pecado. A injustiça, ela acontece lá por causa do quê? Por causa do pecado. Porque os homens andam sem compaixão, irmãos. Já não existe compaixão mais entre os homens. Por isso se há tanta injustiça. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos lutar contra essas maldades. A palavra do Senhor em Gênesis 6:5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra, e toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Mudou, irmãos. Mudou. A maldade, ela impera em muitos países, em muitos estados, em muitas cidades, em muitos bairros, em muitas casas. A violência impera em muitos lugares. E por isso nós, como cristãos, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. E não nos juntar à violência,
ou a homens e mulheres violentos, e nem a homens e mulheres injustos, mas buscar a justiça de Deus que vem sobre a nossa vida através do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nesse terceiro ponto também, podemos falar sobre a desintegração familiar. Porque quando nós falamos sobre o impacto do pecado na sociedade, é o que nós vivenciamos e muito. Quantos lares desfeitos, irmãos? Porque o pecado, ele causa divisão e dissonância entre a família. Quantos lares destruídos? Quantas famílias e elos e alianças quebradas? Então nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor, irmãos, para realmente fazermos a diferença. O que nós vemos, de impacto do pecado na sociedade? Pobreza e desigualdade. Ou será que isso não é notório aos nossos olhos? Isso é notório, irmãos, aos nossos olhos. O pecado faz isso muitas vezes. Então é onde nós vemos aí, a corrupção, a desonestidade, fazendo isso, trazendo, fazendo com que a corrupção moral, a falta de integridade na sociedade. Será que nós não estamos vendo isso? Estamos vendo, irmãos. Nós presenciamos isso em todos os momentos. Riquezas e iniquidade. Quantas pessoas estão atrás do dinheiro, irmãos? E por causa do dinheiro pecam. Cometem pecados. Cometem iniquidades. Tudo por causa do dinheiro. Nós precisamos, irmãos, nos atentar contra isso, porque a busca desenfreada pela riqueza, ela pode promover o pecado e também a degeneração moral em nossas vidas. Olha só o que Paulo ele diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Nós não conseguimos viver sem o dinheiro. Se nós vamos ao supermercado, nós vamos ver ali, começando pelas hortaliças hoje, tudo muito caro. Então nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Mas tem pessoas que buscam, além da sobrevivência, busca outras coisas mais, e outras coisas mais, o levando para onde? O levando para a iniquidade, o levando para o pecado. Então nós precisamos nos atentar quanto a isso. E nós precisamos o quê? Nos arrepender. Nós precisamos confessar ao nosso Deus aquilo que está tirando, irmãos, cada um de nós da presença dEle. O que nos tira da presença de Deus, irmãos? Foi falado aqui, irmãos, nesse versículo que foi lido, quando nós falamos aqui sobre a Gálatas capítulo 5. Se nós, irmãos, ficarmos olhando aqui para esta passagem, para esse versículo, nós vamos ver, irmãos, que nós em todo tempo nós precisamos nos arrepender e confessar ao nosso Deus. Ou será que só eu tenho entendido isso? Eu acredito que não. Eu acredito que todos nós precisamos compreender isso, irmãos. Que o pecado não pode mais fazer parte da nossa vida. Se ele vem e chega perto de nós, irmãos, ele chega perto de nós, mas ele não pode nos contaminar. Ou ele chega perto de nós e nós vamos abraçar? Não. Se o pecado chegar, ore ao Senhor. Peça ao Senhor o livramento, irmãos. E a glória de Deus será sobre a sua vida.
Porque o que nós precisamos é conscientemente, como muitas vezes nós entramos no pecado, conscientemente pedir perdão ao nosso Deus, arrepender dos nossos maus caminhos e buscar a presença do Senhor. Então, há o convite, há um chamado urgente a cada um de nós para o arrependimento. Se nós olharmos a palavra do Senhor em Atos 3,19, diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele está mostrando lá, falando sobre a questão do pecado, aqui em Atos, os apóstolos aqui, a palavra é clara para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ou será que Pedro estava falando essa palavra aqui à toa? Será que quando ele falava sobre a conversão dos homens, e mais de 3.000 almas se rendeu ao Senhor, foi à toa? Será que quando nós falamos sobre o pecado na igreja, é à toa? Não, irmãos. Nós precisamos continuar batendo e falando, irmãos, todos os dias sobre a questão do pecado. Porque o pecado, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. É o próprio diabo tentando tragar as nossas vidas, irmãos. E nós precisamos ter consciência disso. E andar de olhos bem abertos, clamando ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, para que eu não entre no pecado. Irmãos, eu estava assistindo algumas coisas aí, esses dias, até falei para minha esposa, referente a alguns escândalos envolvendo pessoas de igrejas, irmãos. Que triste! É muito triste. Você vê homens que fez com que o evangelho ele fosse pregado em toda a nação. Hoje tem milhares de igrejas por todo o Brasil e pelo mundo. Mas você começa a descobrir as coisas ocultas, irmãos. Como é triste, irmãos. Como é triste. Nós não podemos viver vidas duplas, irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. O que você quer, o que eu quero? Eu fiquei perguntando isso para mim, irmãos, vendo esses escândalos terríveis. E isso nos entristece muito. E tem que nos entristecer, tem que mexer com a gente, irmãos. Porque se o pecado não mexe com a gente, irmãos, a coisa é errada. Se o pecado do outro irmão, irmãos, não mexe comigo, tem coisa errada comigo. Se eu não tenho sentimento porque um irmão caiu, irmãos, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso chorar pelo meu irmão. Eu preciso chorar pela alma do meu irmão. E falar: Senhor Jesus, perdoa e me ajuda, Senhor, a falar com ele, a falar com ela, para que não se desvie da tua presença. É muito sério, irmãos. Para onde eu quero ir? Qual é o caminho que eu estou seguindo? A redenção, a esperança, irmãos. Eu não estou aqui, irmãos, te condenando. Eu não estou aqui condenando ninguém, mas eu estou aqui falando a palavra de Deus. Se há pecado, pode ter certeza, a redenção é apenas nós falarmos e nos arrependermos dos nossos erros. Porque há um perdoador, irmãos. Há aquele que perdoa os nossos erros, há aquele que perdoa os nossos pecados.
não sou eu, mas é aquele que morreu na cruz, irmãos, aleluia. Verteu até a última gota de sangue, irmãos, por cada um de nós. A redenção para mim e para você. E só há um, irmãos, só há um que pode convencer você. Não é há muitas palavras que eu falar aqui. Não são as muitas palavras que são pregadas aqui nesta igreja. Não. Não são as muitas palavras que são pregadas na Igreja Universal. Todas as igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Se chama Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem um dia, irmãos, me confrontou. É Ele quem continua me confrontando todos os dias. Para eu não errar. Para eu não pecar. Para eu não cair e desviar dos caminhos dele, do Senhor. Eu vou ficar por aqui, irmãos. Tem muita coisa para falar aqui. Mas o Senhor, Ele quer que eu feche por aqui. Qual é a vida que nós estamos vivendo, irmãos? Qual é o momento da nossa vida que nós estamos vivendo? Para onde nós queremos ir? Eu vou fazer uma pergunta para você e para mim também. Se eu morrer hoje, para onde eu vou? E aí? Se você morrer hoje, agora, para onde você vai? As suas atitudes condizem com o céu? Oh, irmão. As minhas atitudes condizem com o céu? Os passos que eu estou dando condizem com o céu? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Sabe que eu amo Jesus e amo a palavra? Porque Ele me dá a oportunidade todos os dias, irmãos. Ele nos dá a oportunidade todos os dias. Obrigado, Jesus. Ele me ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto, que Ele nos dá essa oportunidade todo dia. Existe a realidade do pecado, mas também a esperança de redenção por Jesus Cristo. Irmãos, se você sentir de Deus de vir aqui à frente, eu quero orar por você. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, desde muito cedo na minha caminhada: eu não estava e não estou nem aí com o que os outros pensam de mim. O que eu quero é estar nos pés de Jesus. Eu nunca me importei com isso. Sempre quando vinha uma palavra, se eu tivesse que descer do púlpito e dobrar os meus joelhos, eu sempre o fiz. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou. Mas o importante é eu voltar para minha casa e saber, irmãos, que se eu virar aquela esquina e algo acontecer comigo,
eu vou para o céu. Isso é que é o importante, irmãos. Isso que tem que ser importante para nós. A minha busca, a busca de cada jovem, a busca de cada irmão precisa ser o céu, irmãos. As coisas terrenas vão ficar aqui. São passageiras. Isso é passageiro. Isso fica aqui. Mas há algo preparado para nós. Há algo preparado para mim e para você. Então, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você. Deus não ia falar para eu parar à toa. Se você tiver que vir, vem, irmãos. A morte vem para os adultos. A morte vem para os jovens. A morte vem para as crianças. Pode chegar mais aqui para frente. A morte, ela chega para qualquer um de nós. E eu quero dizer uma coisa para você. Existe 2 caminhos. Que caminho você quer seguir? Qual é o caminho que você quer ir? Só depende de você. Eu não posso obrigar ninguém. Mas Deus sabe, Deus conhece sua vida. Deus conhece e sabe de tudo. Esta noite, irmãos, a noite passada, eu acordei durante a madrugada. E eu orava muito, irmãos, sobre esta palavra. Se você quiser vir, irmão, venha. Não espere apontar você e chamar por nome, não. O Espírito Santo está te incomodando, venha. Oh, meu irmão. Mas vale nós entrarmos por um caminho, irmãos, recebendo a correção daquele que ama, irmãos, daquele que nos ama. Do que receber o sorriso daquele que nos odeia e quer nos ver destruído. Deus está falando. Deus está falando, irmãos. Não continue por esse caminho. Não continue por esse caminho. Esse caminho vai te levar à morte, vai te levar para o inferno, irmãos. Os irmãos sabem que eu não sou de falar isso. Mas foram 2 noites, irmãos, acordando pela madrugada e o Espírito Santo me incomodando. Amém? Deus dá oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Sobre essa palavra que foi falado, estes dias atrás o Senhor me deu um sonho de uma mulher que estava vestida de noiva e estava se maquiando como se fosse uma cadáver. E ela deitou num caixão. Irmãos, tem muita gente que é a noiva de Cristo, mas estão mortos.
Então esse foi um sonho que Deus me falou, que tem muitas pessoas desse jeito, que estão uma maquiagem, estão mortos espiritualmente, estão vestidos de noiva, mas há um caixão. Toma cuidado, irmãos. Se rendam aos pés do Senhor. Se rendam aos pés do Senhor. Venham na frente. O Senhor está avisando e está chamando. Eu tive um sonho esses dias, onde eu sonhei que eu vi uma noiva. E esta noiva, ela estava se maquiando. Porém, esta noiva estava como uma caveira. E eu acordei 3 horas da manhã, e o Senhor falava comigo: ora pela igreja. Ora pela igreja. Eu sonhei o mesmo sonho que a irmã sonhou. Na segunda-feira, ele já tinha me dado esta palavra. Irmão, é muito sério. É muito sério. Eu já vivi isso em outro período, irmãos. E não foi apenas um sonho. Não foi apenas um sonho. Oh, meu irmão. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi pregada. Ora, manda. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão, Senhor, meu Deus, os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa levantá-los com o teu perdão, com a tua redenção bendita. Senhor, em nome de Jesus, perdoe os erros, os pecados, Pai. Os levante, Senhor, meu Deus. Os proteja, os guarde, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa sustentá-los em tuas mãos. Que o Senhor possa ajudá-los, ó meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, levantá-los, ó Pai, com autoridade, Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, aqui está a tua igreja, a tua noiva, ó Senhor, aquela ao qual o Senhor tem todo cuidado,
aquela qual o Senhor ainda fala, aquela qual o Senhor ainda mostra, aquela qual o Senhor ainda vê. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa continuar nos consolando, nos confortando, nos confrontando, meu Pai, em nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. E todas as armadilhas que o inimigo tem armado, que tudo isso caia por terra, Senhor. Que todo desejo que está no coração ou na mente do Teu filho e Tua filha caia por terra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, não deixe que os Teus filhos caiam na armadilha do pecado. Não deixe, Senhor meu Deus, que os Teus filhos voltem atrás, mas que eles continuem seguindo para o alvo, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a seguir, nos ajuda, Senhor meu Deus, a ir em frente. Pai Santo, em nome de Jesus, venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar os Teus filhos, Senhor, e que nós possamos, Pai, continuar meditando na Tua palavra, que nós possamos, Senhor meu Deus, cada dia mais ser mais espirituais, Senhor meu Deus, diante de Ti. Oh Senhor, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue falando com a Tua igreja, falando com os Teus filhos, Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Pode louvar. Mais que a neve eu quero ser, pra Te honrar, pra Te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou Teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não Te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Aleluia, Jesus. Alvo mais que a neve eu quero ser, pra Te honrar, pra Te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou Teu templo. Renuncio tudo que é
Senhor. O que nós fazemos? Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Que nós possamos buscar, né, irmãos, a santidade no Senhor. Amém, irmãos? Amanhã teremos aqui a oração. Na sexta-feira, eu incluí ali os irmãos, os obreiros, né? A direção da igreja, os líderes da igreja, para estarem aqui em uma reunião na sexta-feira. Por favor, irmãos, você que está ali naquele grupo, incentive os outros a virem, não falte, tá? Encarecidamente, toda a liderança, vamos estar aqui reunidos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Tem mais algum recado? Amanhã, conexão na casa da irmã Vanessa, né? Então, amanhã, querendo o Senhor Deus, hoje você já vai passar o endereço lá certinho, né? Amém, irmãos? E os irmãos que forem levar as crianças lá, os adolescentes, né? Que você possa vir para oração. Amém? Vamos então orar. E logo depois também darei a bênção apostólica. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho até Ti, Senhor, neste momento. Orar, agradecer, Senhor meu Deus, a Ti por tudo, Pai. Por esta palavra de repreensão. Palavra essa, Senhor meu Deus, que nos confrontou, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, continue nos dando oportunidades, Pai. Porque nós sabemos a realidade, Pai, do pecado está aí à nossa porta, mas também sabemos, Pai, que há esperança para cada um de nós quando nós nos arrependemos. Eu te louvo, exalto, engrandeço e agradeço por tudo isso. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós e possamos dizer amém.